A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Três anos após a aprovação do Marco Civil da Internet, ainda há bastante discussão em torno de alguns pontos, principalmente a responsabilização por determinados conteúdos publicados e a proteção de dados pessoais. Para abordar esses temas, o USP Analisa desta semana traz os professores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima e Alessandro Irata. Professores, sejam bem-vindos ao USP Analisa. Muito obrigada. Para a gente começar, de forma geral, que mudanças principais o Marco Civil da Internet trouxe? O Marco Civil da Internet, ele reafirma direitos e garantias já constitucionalmente garantidos, também no Código Civil, direitos de personalidade. Então, é o que a doutrina italiana falava em uma Constituição digital. Então, quando ele estabelece proteção à privacidade, proteção dos dados pessoais, garantia da liberdade de expressão, são direitos que a gente sabe que estão na Constituição Federal. Mas ele colabora quando ele traz, por exemplo, o direito à neutralidade da rede, que depois foi regulamentado ano passado pelo decreto, e em alguns pontos acaba retrocedendo quanto à responsabilidade civil. Então, mas de uma maneira geral, há um sistema, um marco regulatório que estabelece, pontua alguns direitos importantes que já são garantidos, mas no contexto dos usuários da internet. Acho que vale a pena lembrar também que é sempre muito complicado fazer um documento legislativo dessa forma, né? Porque tem muitos interesses envolvidos, interesses das empresas, dos provedores, das empresas de conteúdo, empresas jornalísticas, da proteção dos dados, né? Então tem diversos interesses envolvidos e que para se chegar num senso comum, num documento único, é sempre muito complicado, né? Então é de certa forma também normal que se tenha retrocessos, que se tenha, porque na hora de se fazer uma lei dessa forma, tem que abrir mão de um pedaço para conseguir chegar em outro, né? Então não é fácil mesmo, né? Então é difícil chegar a um ponto ideal. E nesse sentido o Marco Civil é principiológico para tentar acomodar, né, essas questões, até por se referirem à tecnologia, a tecnologia ela avança constantemente, então não pode ser uma lei muito fechada, tem que ter uma margem para aplicar a casos concretos, segundo novas tecnologias que surgem. Então, tem um artigo do Marco Civil da Internet que foi importante, que seja a coleta ou armazenamento, qualquer atividade que seja realizada no Brasil, atrai a competência, tanto para aplicar a legislação brasileira, quanto para o judiciário brasileiro analisar a questão. Que isso, em razão da porosidade das fronteiras, que é uma característica da internet, é importante ter uma norma de direito para poder aplicar, mesmo tendo, por exemplo, uns dados coletados no Brasil, enviado para uma Facebook, que tem a sede nos Estados Unidos. Então, mesmo assim, aplica a lei brasileira. Esse também é uma colaboração do Marco Civil. Em relação às legislações internacionais que tratam também sobre esse tema, o que a gente pode dizer do Marco Civil? Ele tem conteúdo equivalente ou ele ainda falha em alguns pontos? Eu destacaria aqui o modelo europeu. O modelo europeu, ele acaba sendo um norte para o direito como um todo, porque ele estabelece um nível de proteção adequado, ou seja, os dados de europeus só podem ser transferidos para países que asseguram um nível adequado de proteção de dados. Então, nesse sentido, o modelo europeu acaba sendo um padrão. Então, os Estados Unidos têm que seguir esse modelo, o Brasil tem que seguir, e nesse ponto, o Marco Civil está ainda muito aquém desse padrão adequado de proteção de dados. Então, claro que em 2014, depois dos escândalos do Edward Snowden, foram acrescentados alguns incisos no artigo 7º do Marco Civil da Internet para tentar ter um microestatuto, né, de proteção de dados pessoais, mas ainda não é um padrão adequado. Ainda é muito tímido, né? O Marco Civil ainda tem, principalmente em relação à proteção de dados, uma postura muito tímida que reflete
no nosso sistema como um todo, né? E isso traz efeitos também, como a professora Cíntia disse, né, das nossas relações com esses outros países, né? Principalmente com a Europa, né? Uma fundamental diferença que a gente sempre fala é o sistema que a gente não tem no Marco Civil, que é do Notice and Take Down, que é, ou seja, que é o sistema europeu. A pessoa que se sente lesada, a pessoa que tem, a não ser em casos de nudez, que aí tem uma previsão específica no Marco Civil, mas nos casos em geral, ela na Europa, ela notifica o provedor que retira imediatamente esse conteúdo. E a gente não tem isso. Então, e quando a gente fala internet, a gente não pode esquecer que é tudo muito rápido. A partir do momento que está lá, e a partir do momento que isso se divulga de uma forma anônima e muito rápida. E aí trazendo problemas enormes. No caso do Brasil, se um cidadão ele se sente ofendido por determinado conteúdo, qual que é o passo a passo, a atitude que ele tem que tomar, então? No Brasil, o Marco Civil da Internet acabou estabelecendo a judicialização. Então, ele vai ter que, salvo casos de nudez, pornografia infantil, do artigo 20, os outros casos, ele tem que demonstrar judicialmente o prejuízo. E aí o artigo 19 fala para preservar a liberdade de expressão, somente será responsabilizado se judicialmente for o provedor notificado para retirar o acesso de determinado conteúdo e não o fizer. Então, essa judicialização, ela é prejudicial na medida em que demora, como o professor Alessandro estava falando, essa demora é prejudicial porque o tempo na internet ele é muito importante, porque o conteúdo ele se dissemina muito rápido e sem limites, né? Então, de repente, aqui, um fato em Ribeirão Preto acaba se nacionalizando, né? De uma maneira muito rápida e, às vezes, difícil de voltar atrás, né? Então, por isso que o Superior Tribunal de Justiça até ele tinha uma preocupação, em algumas decisões, estabelecia 24 horas para retirada. Então, essa preocupação com o tempo é importante. Então, hoje, o cidadão que se sente prejudicado, ele tem que judicializar, o que é um enorme prejuízo para o judiciário, porque imagina que essas questões são infinitas, inúmeras, e aí o judiciário já não tem pessoal, já não tem condição para administrar os conflitos, que já são muitos, ainda mais judicializar todas essas questões. Então, tem um prejuízo, acho que para a sociedade de uma maneira geral, nesse sentido, e para o judiciário, que acaba tendo que administrar esses conflitos que poderiam ser extrajudicialmente resolvidos de uma maneira mais rápida e eficiente. Porque muitas vezes a decisão judicial, na prática, é inócua, né? Não chega a produz efeitos, né? Mas que já não tem mais, na prática, uma serventia, né? Então, a judicialização aqui traz uma série de problemas, né? Nada impede também, obviamente, que o cidadão comum utilize dos meios que os próprios provedores disponibilizam, né? Google, Facebook pode ter internamente, né, resolver essa questão, mas eles não são obrigados pela lei brasileira. E é interessante nesse ponto, o Tribunal de Justiça Europeu, em 2014, determinou que realmente tem que ter um formulário de remoção. E a Google tem esse formulário de remoção, porque é um padrão europeu, que o Tribunal de Justiça Europeu determinou. Então, e tem até em português esse formulário. Você tem que indicar o URL e explicar um pouco porque esse conteúdo é ofensivo. Só que, como o professor Alessandro falou, eles não são obrigados na Europa eles são obrigados. Aqui, porque é o sistema Notice and Take Down, aqui eles não são responsabilizados porque não teve uma decisão judicial. Isso acaba estimulando a judicialização desses conflitos. Em relação ao Marco Civil, como que fica, então, a responsabilização dos provedores? Porque tem diferentes tipos de provedores, é isso? Tem. O provedor de acesso, eles não se responsabilizam. Até pelo princípio da neutralidade da rede, eles não podem interceptar conteúdo. Então, eles não têm como fiscalizar e eles não são responsabilizados pelo conteúdo. Nem faria sentido também, né? São provedores de acesso. Agora, os provedores de conteúdo, aí eles se responsabilizam se
a decisão do STJ era a seguinte, eles não têm como fiscalizar antes, em razão da liberdade de expressão, mas a partir do momento que eles têm conhecimento do dano e não fazem nada, eles se omitem. Então, em razão dessa omissão, eles passariam a ser corresponsáveis com o causador do dano, e por isso eles seriam responsabilizados. Hoje, o Marco Civil da Internet muda essa lógica. Então, hoje eles não são corresponsáveis, a menos que o juiz, então, determine a retirada, a remoção, e eles não o fazem. Aí sim eles passam a responder junto com o causador do dano, né? Eles podem responder e, em regresso, obter o valor do causador do dano. Por isso que nesse ponto o Marco Civil é um retrocesso. Né? Se a gente tivesse recepcionado o sistema de Notice and Takedown, resolveria esse problema, porque ele seria responsabilizado a partir dessa notícia e não da decisão judicial como está hoje no Marco Civil. E vai na contramão do próprio Código de Processo Civil atual, que estabelece formas alternativas e estimula formas alternativas de solução de controvérsias que não a judicialização. Tá certo. Recentemente, né, a gente falando um pouquinho de proteção de dados, de inviolabilidade da comunicação, recentemente a gente teve o caso do WhatsApp, né, que é uma ferramenta aí de comunicação bastante popular. Ele acabou sofrendo algumas sanções por não liberar informações para a justiça. As próprias sanções e a liberação em seguida por outro juiz mostrariam aí uma falta de consenso do próprio judiciário em relação a essa questão de inviolabilidade da comunicação? Esse é um tema que diz respeito à inimputabilidade da rede, né? Essa inimputabilidade da rede, a meu ver, ela não pode ser absoluta, porque o direito não trabalha com direitos e garantias absolutos. Sempre há uma ponderação de valores, por exemplo, a vida. A legítima defesa é uma ponderação de valores. Então, entre a vida do agressor e da vítima, o direito autoriza a vítima a agredir a vida de outra pessoa. Então, não existe esses direitos absolutos. Por isso que, nesse contexto, a gente tem que pensar. O WhatsApp, ele afirma que as mensagens são criptografadas e de uma maneira inquebrável. E aí, de repente, curiosamente, quando determina a prisão, essa criptografia ela é quebrada. Além disso, com essa atitude, o WhatsApp ele quer passar para os usuários uma segurança que realmente, olha, o conteúdo das suas mensagens, esse conteúdo é inviolável. Mas, recentemente, ele foi processado na Europa por compartilhar informações com o Facebook, com outras aplicações. Então, será que é realmente inviolável, assim, esses dados? Então, na verdade, quando ele fala, olha, não posso passar essa informação para o judiciário, porque eu protejo a qualquer custo os dados pessoais dos usuários. Mas, em outras situações, essas informações são compartilhadas. Exatamente. E a gente sabe que tecnicamente é possível, né? Essa criptografia não é absoluta. Então, é complicado mesmo, porque é uma segurança que é transmitida pelo WhatsApp, que, na verdade, a gente se pergunta o quão seguro é mesmo. Porque o Marco Civil da Internet, ele estabelece algumas sanções. Entre as sanções, não é só o bloqueio. Então, tem lá sanções para violação dos direitos e garantias estabelecidos no Marco Civil da Internet, tem a possibilidade de cobrança de multa e a suspensão temporária, que seria o bloqueio, é uma das sanções. Então, realmente tem um fundamento legal para estabelecer esse tipo de restrição. Mas, óbvio que tem que ser a última ratio, porque a gente não pode ignorar que o WhatsApp e outras redes sociais têm uma função social de comunicação extremamente importante. Então, o bloqueio é a última ratio. Sempre que possível, a aplicação de multa e outras medidas previstas no Marco Civil seriam preferíveis. Mas, nesses casos, essas outras medidas foram tentadas, né? Na impossibilidade de obter o resultado, aí sim foi utilizada a sanção máxima extrema, que seria o bloqueio. Então, tem previsão no Marco Civil da Internet. Mas que é realmente muito gravosa, né? Porque aí... Quantas pessoas não trabalham por meio de WhatsApp hoje, né? Claro, tem o desconforto cotidiano, porque está todo mundo muito acostumado a usar o WhatsApp, mas tem questões mais graves ainda, né? De profissionais relacionados ao WhatsApp também. Então, o bloqueio realmente deve ser a última possibilidade, a última sanção possível.
De uma forma geral, como a gente está falando um pouquinho também de proteção de dados pessoais, o que o Marco Civil ou outras legislações brasileiras estabelecem em relação a isso? A proteção de dados pessoais, a gente tem leis esparsas, né, como o próprio Código Civil, que é um direito de personalidade, a Constituição Federal, quando estabelece a garantia da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, mas o Marco Civil da Internet, ele estabelece no artigo 7º, e depois dos escândalos Snowden, no artigo 7º, os incisos 7 a 10, que foram acrescentados após os escândalos, para tentar estabelecer uma proteção dos dados pessoais. Tentar por quê? Porque o Marco Civil da Internet mesmo faz referência a uma lei que deve vir e que agora está em discussão alguns projetos de leis. Então, na verdade, o Marco Civil ele estabelece o princípio do consentimento. Então, para coletar, armazenar, tratar dados pessoais, tem que ter o prévio consentimento do titular dos dados. Estabelece também alguns princípios, como da necessidade, só coletar os dados estritamente necessários para aquela prestação de serviço, para aquela aplicação, o da proporcionalidade, ou seja, só os dados proporcionais, então, que é uma especificação do princípio da necessidade, e a finalidade, ou seja, se o dado foi coletado para aquela finalidade de, por exemplo, fornecer o número de cartão de crédito, CPF para o pagamento, isso não pode ser utilizado para outra finalidade que não aquela. Então, o Marco Civil estabelece alguns princípios e, por isso, seria um microestatuto de proteção de dados, mas realmente a gente ainda não tem um sistema consolidado. Princípios tímidos ainda, né? Se a gente comparar com modelos europeus, né? A Alemanha, por exemplo, tem o Bundesdatenschutzgesetz, que é uma lei lá dos anos 70, mas que vem sendo atualizada em virtude das novas tecnologias e dos novos problemas em relação à proteção de dados, né? Então, se a gente comparar com o sistema europeu, a gente ainda está bastante tímido, né? Então, tem muito espaço para avançar em relação à proteção de dados no Brasil. Vocês citaram aí uma lei que ainda deve vir, e de fato, né, existem atualmente 2 projetos de lei, que inclusive tramitam juntos, e tratam justamente sobre a proteção de dados pessoais na internet. Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? O que exatamente esses projetos determinam a respeito da proteção de dados? Sim, eu participei inclusive da audiência pública na Câmara dos Deputados, em maio desse ano, em que se está discutindo uma lei geral de proteção de dados, o que essa lei deve vir, o próprio Marco Civil faz referência a essa lei geral. Essa lei pontua princípios específicos, como eu disse, um conceito de dado pessoal, porque o conceito de dado pessoal não é estabelecido no Marco Civil da Internet. Então, o que é um dado pessoal? É uma informação que se relaciona a uma pessoa determinada ou determinável, porque alguns dados, por exemplo, de localização de um smartphone, esse dado tratado com outras informações, você consegue identificar, né, um determinado indivíduo. Então, o conceito de dado pessoal é importante a lei estabelecer, inclusive o conceito de dados pessoais sensíveis, que são dados pessoais que têm um tratamento mais rigoroso pela lei, porque precisaria no projeto de lei de prévia autorização do órgão competente, e aí logo mais eu vou falar sobre isso. Mas então, conceito o que é dado pessoal, o que é dado sensível, estabelece princípios, direitos e garantias como um direito importante de ter acesso, quais informações a meu respeito determinada aplicação tem, o que está sendo feito com isso, a qualidade dos dados, a veracidade dos dados, isso é muito importante. E outro ponto do projeto de lei é o órgão competente. Então, que órgão seria esse? Um dos projetos fala em autorregulação, que nessa área eu não acredito muito, porque a autorregulação, por exemplo, o CONAR, essa autorregulação foi espontânea, ela surgiu espontaneamente dos players, temendo qualquer tipo de censura, eles mesmos autorregulamentaram as suas atividades. Mas isso ainda não veio, né, na proteção de dados pessoais, até porque os dados pessoais são commodities, pela monetização dos dados pessoais é uma commodity, então eles não têm interesse, né, mas por isso eu não sou muito entusiasta da autorregulação, mas seria esse modelo, então, da regulação, uma agência reguladora
que eu, inclusive, na minha livre docência, entendi concluir pela uma agência reguladora interministerial, ou que não tivesse uma vinculação a um ministério, para que o poder público não tenha pleno acesso a essas informações, porque ele também é fiscalizado. Então, nesse projeto de lei, uma coisa interessante é que, mesmo os dados públicos, por exemplo, o DataSUS, ele não tem proteção nenhuma, é um banco de dados que tem livre acesso, qualquer pessoa pode pegar esses dados, tratar os dados. Então, esses dados são públicos, mas mesmo o dado sendo público, não significa que ele não está sujeito a um tratamento, a uma lei específica, a uma proteção, que, se eles foram coletados para aquela finalidade, eles têm que ser usados para aquela finalidade, não outra. Então, por isso, essa lei estabelece regras importantes. Dados pessoais são muito importantes, né? Não é uma excentricidade que a pessoa queira proteger os seus dados ou queira ficar em sigilo, isolada do mundo. Não é isso que a gente está falando, né? Como a professora Santia disse, são commodities, né? A monetização da internet, né, mostra o quão importantes são esses dados sociais, porque eles valem dinheiro, né? Então, a publicidade que é direcionada, os produtos que são direcionados, todo esse consumo que é criado em função desses dados pessoais, né? Então, é muito sério que seja isso. Então, são muitos interesses que são envolvidos aqui, né, que dificultam também a feitura, o processo legislativo da criação dessas leis para trazer mais proteção a esses dados pessoais. E vocês têm, inclusive, um grupo de pesquisa que trata, né, sobre a tutela jurídica dos dados pessoais da internet. Dentro da academia, qual que é a importância de discutir esse tema? Sem dúvida nenhuma, é fundamental que a academia contribua para essa proteção, porque nós somos os mais isentos possíveis nesse sentido, né? A gente não tem interesses aqui, né, como tem as empresas, interesses legítimos, diga-se de passagem, né? É a função delas, né? A função econômica delas, o intuito de lucro, e elas precisam vender os seus produtos, né? Então, são interesses legítimos, interesses de empresas de mídia, de comunicação, né, que querem ter mais liberdade de expressão, poderem trabalhar, cada um defende o seu interesse, e a academia pode, de uma forma mais isenta, né, trabalhar com isso e oferecer instrumentos para, um processo legislativo que se chegue ao melhor resultado possível. E da forma como esses projetos de lei estão hoje, vocês acreditam que, caso eles sejam aprovados, né, dessa forma como eles estão redigidos, vai suprir a necessidade que a gente tem, né, de proteção, ou a gente ainda vai precisar discutir alterações? Os projetos, eles têm alguns pontos de controvérsias, né? Então, o próprio órgão competente é um desses pontos. Qual seria esse modelo de regulação, esse órgão competente, como ele... Até porque isso implica uma nova agência reguladora em despesas, e o momento econômico, político do país não é favorável. Então, mas a gente não pode deixar de aprovar uma lei, porque no contexto desse capitalismo informacional, por exemplo, o Brasil não pode receber dados de europeus, porque o Brasil não oferece um nível de proteção adequado. Então, o Brasil ele não consegue competir em igualdade de condições nesse contexto do capitalismo informacional. Então, a lei tem que vir. Tem alguns pontos assim que, óbvio, ainda vai precisar de uma construção e consolidação melhor, mas, assim como o Marco Civil, também tem um caráter fortemente principiológico, porque formas de tratamento de dados. O que é tratamento de dados? O Tribunal de Justiça Europeu entendeu que as ferramentas de busca tratam dados pessoais. E hoje a gente está falando de ferramentas de ferramentas de busca, mas amanhã serão outras ferramentas tecnológicas, serão outros processos de tratamento de dados que a gente não sabe. Então, realmente é uma lei principiológica que vai se consolidando caso a caso. Nesse ponto, o órgão competente também é importante, porque ele teria uma competência de iniciativa legislativa, então ele poderia propor leis específicas. Seria um órgão formado por vários representantes da sociedade civil, então por profissionais ligados à tecnologia, ciência da computação, matemática, direito. Então, tem
interdisciplinariedade, que é fundamental nessa área, e ele poderia estabelecer também regras de boas condutas e aprovar os códigos de boas condutas dos players. Então, sei lá, uma agência ou uma confederação das empresas jornalísticas. Então, elas poderiam fazer um código de boas condutas, submeter esse órgão competente que aprovaria. Então, e ele pode fazer estudos, emitir pareceres. Nesse sentido, essa lei ela vai se construindo com o tempo, né? Não é um projeto acabado. Tem que ser uma construção na medida em que novas tecnologias virão. Mas um ponto em debate, eu diria, o próprio conceito de dados pessoais, que teve um debate se, por exemplo, dados locacionais seriam considerados dados pessoais, se dados anônimos seriam considerados dados pessoais, porque dados anônimos, ele não consegue identificar o titular. Só que a anonimização, ela não existe na sua forma absoluta. Tanto é que a Europa, ela fala em pseudo-anonimização. E aí, porque isso tem estudos, comprovação facilmente que você consegue, com o tratamento de dados, identificar o titular de uma maneira até relativamente fácil. Então, o conceito ainda foi um ponto controverso no projeto, o órgão competente. Então, é uma construção. Lembrando, né, que é quase impossível que uma lei resolva todos os problemas. Na verdade, o direito tenta oferecer as melhores soluções, ou instrumentos para resolução desses conflitos e proteger as pessoas, mas na prática é muito complicado, né? Então, como a professora Cíntia disse, são necessárias essas leis, a lei é necessária para que a gente possa fazer avanços importantes, né? Mas resolver todos os problemas, ainda mais num campo, né, que se modifica diariamente, é impossível. Agora, no final de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral começou a discutir a criação de um grupo voltado a monitorar, durante as eleições de 2018, as fake news, que são conteúdos falsos disseminados como verdadeiros na internet, né, em redes sociais. Muitas vezes até citando veículos de comunicação reais, né, para dar mais credibilidade a essa informação. O Marco Civil ou outra legislação brasileira aborda algo sobre a disseminação de fake news? De que forma o direito digital poderia contribuir nesse sentido? Especificamente, a gente não tem, nem no Marco Civil, nem nenhuma outra lei que proíba especificamente fake news, né? Mas, obviamente, que a gente tem princípios da veracidade e que proíbem que sejam divulgadas notícias falsas, causando esses danos enormes, né? Mas é um problema sério que precisa ser enfrentado, né? E aqui eu lembro de novo também a questão do notice and take down. Se a gente tivesse sistema, né, de notice and take down, que o provedor fosse obrigado a retirar naquele momento e depois pudesse averiguar essa notícia, já resolveria uma série de problemas ou diminuiriam esses possíveis danos que são causados ainda mais em eleições de uma forma muito rápida. O direito precisa ser discutidos esses instrumentos para evitar que o resultado de uma eleição seja influenciado por fatos, por notícias que são totalmente inverídicas. Esse tema a gente viu recentemente nos Estados Unidos, fake news, o impacto, né, que essas notícias tiveram no processo eleitoral norte-americano. Realmente é um tema que deve se atentar. O risco que a gente sempre tem é com uma eventual censura. Isso não pode, sob maneira, vir. Mas tem que ter, e por isso nesse ponto eu acho que essa autorregulamentação das agências jornalísticas, das empresas jornalísticas, nesse ponto eles poderiam estabelecer, por exemplo, regras de estabelecer uma conferência na confiabilidade da fonte, na veracidade da informação, para tentar evitar que o legislativo venha e estabeleça uma lei que pode depois até resultar em alguma forma de censura, mas que as empresas e o próprio direito ficar alheio a isso seria um prejuízo social, né? Então, eu acho que tem que chamar a responsabilidade essas empresas que têm que conferir a fonte, têm que conferir a veracidade. Bom, vamos acompanhar esse tema aí para as eleições do ano que vem. Fica o convite para vocês voltarem para a gente debater esse tema ano que vem aqui no USP Analisa.
Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença dos professores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima e Alessandro Irata. Muito obrigada pela participação de vocês nos USP Analisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.